Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro do Eclesiástico, parte 1. A sabedoria na vida, dos capítulos 1 ao 42, no versículo 14. Do capítulo 33, versículo 7, ao capítulo 35, versículo 26. Sabe as disposições de Deus. Porque um dia prevalece sobre o outro, uma luz sobre outra luz, um ano sobre outro ano, provindo todos do mesmo sol? Foi a ciência do Senhor que os diferenciou quando criou o sol que atende às suas leis. Ele distinguiu os tempos e os dias de festa, nos quais os homens celebram pontualmente as solenidades. Entre eles há alguns que Deus elevou e consagrou. A outros pôs no número dos dias comuns. Foi assim que Deus tirou todos os homens do solo e da terra de que foi formado Adão. Em sua grande sabedoria, o Senhor os distinguiu e diversificou os seus caminhos. Entre eles, alguns foram abençoados e exaltados, outros foram santificados e ele os tomou para si. Entre eles, alguns foram amaldiçoados e humilhados, os quais ele expulsou de seu lugar de exílio. Como o barro está nas mãos do oleiro, que o amolda e o dispõe, dando-lhe todas as formas que deseja, assim é o homem na mão de quem o criou, e que lhe retribuirá segundo o seu juízo. Diante do mal está o bem, diante da morte, a vida. Assim também diante do justo está o pecador. Considera assim todas as obras do Altíssimo. Estão sempre duas a duas, opostas uma à outra. Objetivo do autor. E eu fui o último que despertei, e fiz como que junto os grãos depois da vindima. Eu também esperei na bênção de Deus, e enchi a tina como o vindimador. Olhai que não trabalhei só para mim, mas para todos os que buscam a doutrina. Ouvi-me, ó poderosos e todos os povos, e vós, chefes da Assembleia, escutai-me. Distribuição dos bens próprios. Ao teu filho, à tua mulher, ao teu irmão, ao teu amigo, não concedas autoridade sobre ti durante tua vida. Não des teus bens a outrem, para não te arrependeres e teres de tornar a pedi-los. Enquanto viveres e respirares, que ninguém te faça mudar a esse respeito, porque é melhor que os teus filhos te peçam, do que estares tu olhando para as mãos de teus filhos. Em tudo que fizeres, conserva a tua autoridade, não manches o teu bom nome. Somente no fim de tua vida, no momento da morte, distribuirás a tua herança. Comportamento com os escravos. Para o jumento o feno, a vara e a carga. Para o escravo o pão, o castigo e o trabalho. O escravo só trabalha quando corrigido e só aspira ao repouso. Afrouxa-lhe a mão e ele buscará a liberdade. O jugo e a correria fazem dobrar o mais rígido pescoço. O trabalho contínuo torna o escravo dócil. Para o escravo malévolo, a tortura e as peias. Manda-o para o trabalho para que ele não fique ocioso, pois a ociosidade ensina muita malícia. Ocupa-o no trabalho, pois é o que lhe convém. Se ele não obedecer, submete-o com grilhões. Mas não cometas excessos, seja com quem for,
e não faças coisa alguma importante sem ter refletido. Se tiveres um escravo fiel, que ele te seja tão estimado como tu mesmo. Trata-o como irmão, porque foi pelo preço de teu sangue que o obtiveste. Se o maltratares injustamente, ele fugirá. Se ele for embora, não saberás a quem perguntar, nem onde deverás procurá-lo. Vaidade dos sonhos. O insensato vive de esperanças quiméricas. Os imprudentes edificam sobre sonhos. Como aquele que procura agarrar uma sombra ou perseguir o vento, assim é o que se prende a visões enganadoras. Isto, segundo aquilo, eis o que se vê nos sonhos. É como a imagem de um homem diante dele próprio. Que coisa pura poderá vir do impuro? Que verdade pode vir da mentira? A adivinhação do erro, os augúrios mentirosos e os sonhos dos maus, tudo isso não passa de vaidade. O teu coração, como de uma mulher que está de parto, sofrerá imaginações. A menos que o Altíssimo te envie uma visão, não detenhas nelas teu pensamento, pois os sonhos fizeram errar muita gente, que pecou porque neles puseram sua esperança. A palavra da lei se cumpre integralmente, e a sabedoria tornar-se-á evidente na boca do homem fiel. A experiência. Que sabe aquele que não foi experimentado? O homem de grande experiência tem inúmeras ideias. Aquele que muito aprendeu fala com sabedoria. Aquele que não tem experiência, pouca coisa sabe. Mas o que passou por muitas dificuldades desenvolve a prudência. Que sabe aquele que não foi tentado? O que foi enganado abundará em sagacidade. Vi muitas coisas em minhas viagens, muitos costumes diferentes. Algumas vezes encontrei-me em perigo de morte, mas fui libertado pela graça de Deus. Proteção de Deus àqueles que o temem. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado. Será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que os salva, e os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Aquele que teme ao Senhor não tremerá. De nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. Feliz a alma do que teme ao Senhor. Para quem olha a ela e quem é a sua força? Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e bênção. Os sacrifícios. A oferenda daquele que sacrifica um bem mal adquirido é maculada, e os insultos dos injustos não são aceitos por Deus. O Senhor só se dá àqueles que o aguardam, no caminho da verdade e da justiça. O Altíssimo não aprova as dádivas dos injustos, nem olha para as ofertas dos maus. A multidão dos seus sacrifícios não lhes conseguirá o perdão de seus pecados. Aquele que oferece um sacrifício arrancado do dinheiro dos pobres é como o que degola o filho aos olhos do pai. O pão dos indigentes é a vida dos pobres. Aquele que lhe tira é um homicida. Quem tira de um homem o pão do seu trabalho é como o assassino do seu próximo. O que derrama o sangue e o que usa de fraude no pagamento de um operário são irmãos. Um constrói, o outro destrói. O que lhes resta senão a fadiga? Um ora, o outro maldiz. De qual ouvirá Deus a voz? Se aquele que se lava após ter tocado no morto torna a tocá-lo, de que lhe serve ter se lavado? Assim se porta o homem que jejua por causa de seus pecados e torna a cometê-los. De que lhe serve ter se humilhado? Quem ouvirá a sua prece? Aquele que observa a lei faz numerosas oferendas. É um sacrifício salutar guardar os preceitos e apartar-se de todo pecado. Afastar-se da injustiça é oferecer um sacrifício de propiciação, que consegue o perdão dos pecados.
aquele que oferece a flor da farinha dá graças, e o que usa de misericórdia oferece um sacrifício. Abster-se do mal é coisa agradável ao Senhor. O fugir da injustiça alcança o perdão dos pecados. Não te apresentarás diante do Senhor com as mãos vazias, pois todos esses ritos se fazem para obedecer aos preceitos divinos. A oblação do justo enriquece o altar. É um suave odor na presença do Senhor. O sacrifício do justo é aceito por Deus. O Senhor não se esquecerá dele. Dá glória a Deus de bom coração e nada suprimas das primícias do produto de tuas mãos. Faze todas as tuas oferendas com o rosto alegre, consagra os dízimos com alegria. Dá ao Altíssimo conforme te for dado por ele. Dá de bom coração de acordo com o que tuas mãos ganharam, pois o Senhor retribui a dádiva e recompensar-te-á tudo 7 vezes mais. Não lhe ofereças dádivas perversas, pois ele não as aceitará. Nada esperes de um sacrifício injusto, porque o Senhor é teu juiz, e ele não faz distinção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoa em detrimento do pobre, e ouve a oração do ofendido. Não despreza a oração do órfão, nem os gemidos da viúva. As lágrimas da viúva não correm pela sua face, e seu grito não atinge aquele que as faz derramar? Pois da sua face sobem até o céu. O Senhor que a ouve não se compraz em vê-la chorar. Aquele que adora a Deus na alegria será bem recebido, e sua oração se elevará até as nuvens. Eficácia da oração. A oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. O Senhor não concederá prazo, ele julgará os justos e fará justiça. O Fortíssimo não terá paciência com os opressores, mas esmagar-lhes-á os rins. Vingar-se-á das nações, até suprimir a multidão dos soberbos e quebrar os cetros dos iníquos, até que ele dê aos homens segundo as suas obras, segundo a conduta de Adão e segundo a sua presunção, até que se faça justiça ao seu povo e dê alegria aos justos por um feito de sua misericórdia. A misericórdia divina no tempo da tribulação é bela, é como a nuvem que asperge a chuva na época da seca.